Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa Fabem. Eh, Tem alguém pela primeira vez? Seja bem-vindo. Se precisar de alguma ajuda, é só perguntar para nossos colaboradores, tá? Eh, Bom, para começar, vou chamar aqui a la Carlinha para a nossa leitura preparatória. Boa tarde a todos. A nossa leitura preparatória é do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Capítulo 51. Meninos espirituais. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus 5:13. Na apreciação dos companheiros de luta que nos integram o quadro de trabalho diário, é útil não haja choques quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Jamais prescindamos da compreensão ante os que se desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhes é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezem outros irmãos, cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueça dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo, completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandones ao acaso, nem lhes recuses o leite que amam e de que ainda necessitam. Graças a Deus. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou pedir para apagar essa luz aqui da frente e para abrir os slides. Perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Um agradecimento especial à casa pelo convite. Eu que sou um grande privilegiado de ter a oportunidade de retornar a esta casa. Nós temos um convite hoje, e o nosso convite é nós abrirmos o nosso coração para deixar com que as luzes evangélicas e eh, as luzes do Evangelho e as luzes do Espiritismo possam iluminar o nosso coração.
estamos em plena transição planetária. Quantas coisas nós temos visto, muitas vezes nós temos informações pela internet, pela televisão, às vezes informações que pessoas na casa, onde muitas vezes nós percebemos as pessoas com angústia, um grande medo em relação à humanidade. Esse é o momento da verdade, toda a nossa força, todo o nosso amor, direcionar nosso pensamento, a nossa energia para o nosso bem, que é Jesus. Um livro que eu li há pouco tempo, chamado Tramas do Destino. Esse livro foi editado pela maior na parte final dele, uma mensagem do livro. Essa frase, para mim, no meu ponto de vista, é muito simbólica, muito verdadeira. Jesus, meus irmãos, não é o símbolo estático do homem vencido. Não é. Porém, representação dinâmica do herói vitorioso em todas as frentes de batalha. Muitas vezes nós percebemos que muitos nossos de repente pensam assim: Jesus é um vencido, Jesus é aquela força toda que parece muito fraca. Parece que as pessoas não têm mais a mesma visão do que no passado. Mas isso é grande equívoco. Grande equívoco, é exatamente isso que nós vamos conversar essa tarde, trazer informações na qual nós temos que buscar mudar o nosso ponto em relação a Jesus. Que seja um ponto de vista com muito mais tranquilidade, muito mais confiança, muito mais certeza de que Ele está à frente do nosso planeta e sempre irá buscar fazer o melhor para todos nós. Um livro que eu gosto muito é Jesus Verdadas, é um livro de Emmanuel, que trata sobre a e esse faz muitas revelações. Emmanuel diz assim: rezam as tradições do mundo espiritual que há mais de 4,6 bilhões de anos. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Há mais de 4,56 bilhões de anos. Uma comunidade de espíritos crísticos reuniu há mais de 4,56 bilhões de anos. Não consegue nem ter ideia, né, da quantidade de tempo que isso representa. Então, essa comunidade de espíritos crísticos se reuniu e essa assembleia está toda a necessidade de surgimento de um novo planeta. Na ocasião, eles escolheram, foi escolhido Jesus para assumir a responsabilidade de criar o destino do planeta e foi formado 4,56 bilhões de anos. Jesus foi escolhido para criar os destinos daquele planeta que ainda iria ser formado. Ainda era algo que estava sendo trabalhado pela formação do planeta. Esse livro, A Caminho da Luz, é um livro que
trouxe assim, muitas revelações. Muitas. E ser o que foi escolhido para ser governador espiritual. Para que esse governador espiritual da terra, ele iria contar com um grupo, um conjunto de levados, ministrários da vontade divina. Naquele livro ali, O Espírito de Verdade, de Valdo Franco e Valdo Vieira, tem uma mensagem muito linda de André Luiz, diz o seguinte, que esses espíritos elevados são chamados de Espírito Santo. Ou seja, são espíritos que têm assim como função, trabalhar a evolução do nosso planeta, acompanhando essa evolução e traçando aí planos para que ela possa ocorrer da melhor forma possível. Nesse mesmo período que estava ocorrendo essa assembleia desses espíritos, o orbe terrestre se desprendeu do Sol. A bola de fogo, ela estava desprendendo do Sol, dando início ao sublime e divino processo de formação do planeta Terra. No início, o planeta era somente uma imensa bola incandescente, com descargas elétricas inimagináveis. Exatamente como era esse mundo. Vamos imaginar uma bola de fogo com descargas elétricas, toda sorte de fenômenos que estavam acontecendo naquele momento. Essa era a divina promessa no futuro, muito distante. Transformaria o mundo resolvendo o planeta. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia o seguinte: Deus não cria árvores. Deus cria sementes. Deus não cria árvores. Deus cria sementes. Aquela bola de fogo que foi retirada da nebulosa solar, que foi entregue por Deus nas mãos compassivas de Jesus, era uma semente que estava sendo entregue por Deus na mão de Jesus, para que ele, juntamente com os seus espíritos encarregados de fazer com que aquela bola de fogo se transformasse no planeta Terra, era uma semente. E Jesus recebeu essa semente e cuidou dela. O que nós fazemos quando nós queremos que uma semente se transforme numa árvore frondosa e belíssima? Nós plantamos, nós cultivamos, nós damos água, nós damos amor. E foi o que Jesus fez ao longo de milhões de anos, para que a terra pudesse se transformar no nós conhecemos. Tem essa passagem de João, capítulo 17, versículo 5, para mim, foi uma grande revelação. Essa passagem é uma grande revelação. Olha o que Jesus nos diz: glorifica-me tu, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes de o mundo existir. Antes de o mundo existir. O que Jesus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que antes do mundo existir, ele já era glorioso. Antes de 4,56 bilhões de anos. Não tem muito tempo que eu ouvi de uma pessoa muito bacana, de um coração muito bondoso, que disse para mim assim: nossa, Jesus ele nasceu, né, há 2000 e poucos anos atrás. Então, o Espírito de Jesus foi criado há 2000 e poucos anos atrás. Eu falei, não. Quando a Terra foi criada, ele já era Jesus, da forma que nós conhecemos. Ele não nasceu há 2000 e poucos anos atrás. Ou seja, o Espírito de Jesus vem de um longínquo processo aí
de evolução que culminou em se transformar num espírito extremamente superior. Então, para mim, essa passagem, ela traz assim uma verdade de que Jesus já era Jesus muito antes da Terra existir. Isso para que nós, interessante que isso está lá no Evangelho, mas muitos de nós não percebem essas verdades que o Evangelho, essas verdades e essas revelações que o próprio Evangelho traz para nós. Basta que nós façamos o quê? Nós precisamos ler e buscar refletir sobre essas passagens todas, porque aí a gente vai conseguir observar como que às vezes nós estamos equivocados com algumas reflexões que nós fazemos. Então, para mim, essa passagem foi assim, foi importantíssima, porque Jesus nos revela, eu já era glorioso muito antes deste planeta Terra existir. Aqui ele dá alguns exemplos para nós. Ele é nosso modelo e guia. Quais são os exemplos que Jesus nos dá? Paciência, persistência, resignação e muito amor. Amor para com o Pai, que lhe entregou nas mãos aquela semente para que ela pudesse ser transformada no planeta Terra, que nós conhecemos hoje, e amor pelos filhos, porque Jesus cuidou daquele planeta para que se transformasse na escola mais perfeita que todos nós pudéssemos ter. Já quantas vezes em nossa vida nós temos alguns projetos e na primeira situação a gente já desiste. Jesus cuidou do planeta em 4,56 bilhões de anos. É uma quantidade de tempo que é extremamente nos faz trazer uma reflexão muito grande sobre o trabalho que foi feito. O trabalho grandioso que foi feito por Jesus e pelo Espírito Santo. Ou seja, aquele conjunto de espíritos que trabalham, orientam sobre os destinos da humanidade. Com o passar do tempo, teve início o trabalho de construção da vida do Senhor. Jesus e os seus emissários divinos, trabalhando num caminhar vagaroso, orquestrado pelos operários da espiritualidade, operários da espiritualidade do Espírito Santo, sob a orientação misericordiosa de Cristo, onde aqui não precisava nem falar, porque nós já sabemos disso. O ideal da beleza foi a preocupação dos primeiros momentos. É só nós olharmos o nosso planeta. Nós podemos perceber que a beleza está em todos os lugares. Desde uma simples planta, de uma simples flor que nós vemos, é uma linda paisagem que nós temos a oportunidade de admirar o céu, o azul do céu, as nuvens. Então, Jesus teve toda essa preocupação de buscar fazer com que o melhor pudesse acontecer. O mais interessante é que, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: no início, aquela tormenta toda, foi Emmanuel nos diz que com o tempo vieram mares, com o tempo vieram muito vagaroso, para que o melhor pudesse acontecer. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos diz o seguinte: inicialmente nós temos duas raças no mundo, é a raça amarela e a raça negra. São as duas raças radicais do planeta Terra. Posteriormente vieram outras 4 grandes raças, que é a raça ariana, que deu aí origem ao povo branco, a raça branca.
de origem raça branca, da família indo-europeia, faz parte aí os latinos, faz parte os gregos, os romanos, volta todo aí, nessa raça branca. Civilização egípcia, milenar, hindu, milenar, e o povo hebreu, considerado povo eleito porque foi daquele povo que foi trazida para nós a primeira revelação da lei de Deus através de Moisés e através de Abraão. Moisés nasceu muito anos, trazendo para cá o único Deus. O único Deus. Então, primeiro a defender essa ideia de nós termos um Deus único. Aí Jesus, quando lá em João capítulo 10, versículo 14, quando ele diz assim, muitas vezes a gente lê, mas a gente não consegue ter a ideia da amplitude do que está sendo dito. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, mas é claro, foi você que trabalhou na formação da terra, desde o início, você e os operários da espiritualidade, por isso que em várias passagens do Evangelho, Jesus citava o nome das pessoas, sem a pessoa ter falado qual era o nome dela, mas Jesus sabia o nome de cada uma daquelas pessoas que o procurava. E isso mostra para nós que Jesus conhece a todos nós, a todos e a cada um de nós individualmente. Por quê? Como um ótimo pastor desde o início, ele conhece a todos nós. As nossas necessidades, as nossas vontades, os nossos medos. Então, Jesus é aquele irmão, companheiro que está conosco desde o início e que vai continuar conosco. Aqui ele nos traz alguns exemplos que são importantes para a nossa vida também, que é o cuidado e a atenção. O cuidado para com a formação do planeta, o cuidado para com as suas muitas ovelhas, ou seja, as pessoas encarnadas, os seres encarnados, os desencarnados, e uma atenção a todos eles, buscando sempre que o melhor possa acontecer para que um dia todos nós possamos evoluir e chegar na mesma condição espiritual dele. No momento oportuno, ele encarnou entre nós. Interessante que Jesus poderia ter escolhido, se ele quisesse, ele poderia ter escolhido nascer num palácio, ter um rei, ter coroa, ter joias, ter ouro. Mas não, ele escolheu nascer em Belém. Belém nem cidade era. Belém era uma vilazinha. É uma vila pequena, próxima a Jerusalém. Era uma vila formada por pessoas humildes, onde a vida esse povo de Belém estava em torno da família, em torno da religião, e principalmente do trabalho agrícola. Agora, Belém, ele tem uma importância simbólica muito grande, porque foi ali que nasceu. Por isso que Belém era conhecida como a cidade de Davi. Nos primeiros dias do ano 30, teve muitas pregações da Santa Mateus, no capítulo 5, a primeira pregação de Jesus ao público, a primeira.
reino, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Ele já nos traz essa mensagem de que ele iria direcionar a boa nova a todos aqueles que fossem simples, os mais simples, os mais humildes. Só que com o tempo, o que aconteceu? O movimento de perseguição a Jesus, é claro, foi esse movimento de perseguição que culminou na sua condenação e na sua crucificação. E na manhã do terceiro dia, ele apareceu para a ex-pecadora de Magdala. Era a sua promessa de crucificação. Portanto, ele perdoasse ao cristianismo. Nesse momento, todas as profecias do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias em relação a Jesus, onde ele era, como seriam os pais dele, como seria a vida dele, ele seria crucificado e iria ressuscitar no terceiro dia. Então, nesse momento, todas as profecias. Aí Jesus, veja, olha o que Jesus fala lá em Lucas 23:34. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Sabe por que eles não sabem o que fazem? Porque todas aquelas pessoas que estavam ali, que buscaram a crucificação de Jesus, elas não tinham ideia de que estavam crucificando o governador espiritual da terra. Essas pessoas não tinham ideia que elas estavam crucificando o governador da terra, que há bilhões de anos vinha trabalhando pela evolução do nosso planeta. Mas aí as pessoas vão dizer assim: ah, mas eles não tinham como saber disso. Realmente não tinha. Mas muitos deles acompanharam as pregações de Jesus, onde ele trouxe as mensagens da Boa Nova e a anunciação do novo reino, dizendo o que nós deveríamos fazer para que um dia nós pudéssemos estar naquele novo reino. Então, essas pessoas acompanharam, elas viram Jesus. Essas pessoas diziam que Jesus fazia prodígios. Ele fazia prodígios porque ele curava. Ele curou várias pessoas que tinham doenças, e doenças incuráveis. Doenças que não tinham como naquela época serem curadas, e ele curou. Então, todas essas pessoas viram tudo isso que aconteceu, e as mensagens, e os exemplos que ele deu ao trilhar esse caminhar nos últimos anos da sua gloriosa existência na Terra. Eles viram isso, mas isso não foi suficiente para eles perceberem que eles estavam perante o Messias. Na verdade, uma coisa que acabou influenciando muito nessa decisão de crucificar Jesus é porque os religiosos dessa época eles tinham muito medo de perder o poder, perder os luxos que eles tinham. Aí deixaram com que o orgulho, com que o egoísmo cegassem e não conseguissem enxergar aquela pessoa simples, mas muitas vezes enérgica, que Jesus muitas vezes utilizou de energia, inclusive chamando vários deles de hipócritas, mas mesmo assim não conseguiram perceber que estavam perante o Messias prometido das antigas Escrituras. Aí aqui Jesus, ele nos traz assim dois grandes exemplos. Eu estou colocando dois, mas seriam vários outros. O exemplo do perdão, pelo fato de ter passado pelo planeta e sob toda a sua gloriosa jornada, só ter feito bem, só ter levado mensagem de amor, de paz, e também a humildade. Que em momento algum nós vamos encontrar lá nas Escrituras, vamos encontrar nos Evangelhos, Jesus dizendo: eu sou superior a vocês. Eu sou o governador espiritual da terra. Não. Ele sempre se colocou entre
os últimos. E isso, essas posturas de Jesus são grandes exemplos para nós. E é importante a nossa reflexão, porque este é o caminho para que um dia nós possamos estar lá no reino, né? Para que nós possamos adentrar no reino de Deus. Jesus é guia e é modelo. Na pergunta 625, Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, está registrado, Kardec fez uma pergunta aos espíritos superiores no seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E os espíritos usaram de uma economia total. Fala, Jesus. Não precisava de mais palavras. Não precisava de complementos. Bastava dizer Jesus. Isso era o suficiente para que naquele momento nós tivéssemos essa preciosa informação. Aí lá no capítulo 9, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz o seguinte: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar este padrão, do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Lá em Mateus 24, lá em Mateus 24, onde nós temos o sermão profético, Jesus nos alertou sobre os falsos cristos, né? Ele nos alertou. E nós estamos vendo os falsos cristos. E aqui Kardec nos diz: é o guia mais seguro. Então, é este que nós devemos direcionar toda a nossa atenção. É para este guia, Jesus. No livro dos Espíritos e no livro A Caminho da Luz, nós temos a seguinte informação: Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo, que na condição de mensageiro de Deus, de Messias ou Cristo, independentemente do nome que nós utilizamos, ele integra a comunidade de espíritos puros que foram eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, ou seja, eleito por Deus, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, a partir de hoje, quando nós ouvimos uma mensagem dizendo assim: a Terra vai acabar, o mundo vai acabar, esse mundo não tem jeito. Quantas vezes a gente ouve isso? Esse mundo não tem jeito. Não, o que tinha que ser feito já foi feito. Não tem mais o que fazer. Tem sim o que ser feito, porque o planeta não está entregue ao léu. O planeta está entregue nas mãos redentoras do Cristo. Então, isso tem que nos trazer segurança. Isso tem que nos trazer paz, paz de espírito. Nós estamos vivendo numa época de muita tormenta. Nós precisamos trazer Jesus para dentro do nosso coração para que o nosso coração não entre nessas tormentas e acabe fazendo com que a gente perca o nosso equilíbrio interior, a nossa paz interior. Então temos que direcionar a nossa paz a Jesus. Sempre que nós olharmos uma notícia, a Terra não tem jeito. Vamos pensar, tem jeito sim. É Jesus. Eu costumo chamar Jesus de timoneiro, o timoneiro, porque é ele que está conduzindo essa embarcação terra para uma grande evolução que vai acontecer independentemente da vontade das pessoas. Jesus exemplificou virtudes como humildade. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Ele exemplificou também o perdão. Perdoai e vos será perdoado. Amor universal. Amei uns aos outros assim como eu vos amei. Hoje eu falei para uma pessoa amiga assim: já pensou quando chegar o tempo em que nós estivermos andando nas ruas
e nós olharmos uma pessoa que vem e nós conseguimos reconhecer que aquele que vem é o nosso irmão, esse momento vai chegar. Esse momento vai chegar. E nós temos que buscar já a nossa transformação interior, a nossa reforma íntima, para nos prepararmos para a entrada do reino. Jesus é modelo moral também. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec comenta da questão 625, dizendo o seguinte: Jesus é o modelo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu Jesus como exemplo mais completo. Sua doutrina é a expressão mais pura da lei divina. Ou seja, não tem outra, não tem outro caminho, não tem outra letra, não tem outra mensagem. É a mensagem do Cristo. E essa que deve pautar a nossa vida. Temos que repensar as perspectivas que nós refletimos acerca de Jesus e colocar uma perspectiva muito maior, que isso vai nos trazer paz interior e esperança, e a certeza de que nós vamos caminhar da melhor forma possível para que o planeta um dia possa se transformar num mundo de regeneração e depois num mundo feliz e assim por diante. Jesus também é um orientador. Na Gênesis, Kardec diz o seguinte: Jesus veio transmitir aos homens o pensamento de Deus. É claro, ele era um dos eleitos, né? Um dos eleitos por Deus, na qual ele foi escolhido por Deus para dirigir a evolução do planeta Terra. Então ele tem uma conexão direta com Deus. E um dia todos nós vamos também ter essa conexão. Aí no Evangelho, Kardec comenta o seguinte: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, não. Simples legislador, não. Ele veio dar cumprimento às profecias que haviam anunciado o seu advento. Mais de 300 profecias. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito, da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra. E muitas vezes a gente esquece disso. A verdadeira vida não é a que transcorre aqui na terra, mas sim a vida no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que irá nos conduzir a esse reino. Então, nós temos aqui, através dos evangelhos, nós temos a bússola que irá nos levar diretamente para esse caminho. Nós sabemos que nós temos dificuldades. Nós sabemos que muitas vezes nós tropeçamos, nós temos dúvidas, mas vamos fazer um exercício. Naqueles momentos que você tropeçou, que você tem dúvida, direciona o seu pensamento a Jesus, sabendo que Ele será o seu caminho mais seguro para você atingir a evolução espiritual. Jesus é caminho, é verdade e é vida. O livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, diz o seguinte: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres, como o verbo do princípio. O verbo do princípio, porque está desde o início dos tempos, penetrando o mundo. Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras que se atualizam cada vez mais com a evolução multiforme da Terra. Muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim: não, Jesus morreu, não existe mais Jesus, a Terra está entregue. Não, não está entregue. Isso não vai modificar um tio em relação a Jesus, em relação à sua ascensão espiritual, em relação ao propósito que ele assumiu desde o momento em que ele recebeu de Deus aquela incumbência
de trabalhar para que a Terra se transformasse no planeta que nós temos hoje. Tempestades e sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhes a grandeza. Então, por mais que muitas vezes, quantos livros nós vemos espíritos tentando combater Jesus, mas é um combate sem sucesso. É um combate sem sucesso, onde aqueles que combatem, cedo ou tarde, vão perceber o equívoco e vão buscar o caminho correto, que vai ser o caminho que vai levá-los à luz. Entretanto, nós todos, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho, temos sido indiferentes ante os patrimônios da verdade e ante os patrimônios da vida. O Senhor, contudo, nunca nos deixou desamparados. Muitas vezes tento colocar isso na nossa cabeça, tento nos trazer essa ideia. Nós estamos desamparados. Não estamos desamparados. Não estamos desamparados. Nós temos a Jesus, o nosso timoneiro. Jesus também é modelo de amor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Muitas vezes a gente ouve assim dizer: ah, mas isso tudo é tão difícil. Como é difícil fazer isso tudo. Mas que tal nós começarmos a partir de agora a nossa reforma íntima? Às vezes nós podemos fazer o melhor ou o mínimo e a gente acaba nem percebendo. Às vezes você tem uma pessoa na rua que te pede uma informação e você não para dar aquela informação que você sabe onde é que é. Você sabe onde é que é e você aponta. Então, às vezes, em pequenos atos, onde nós podemos nos esforçar para sermos melhores, é que vai fazer que, com o tempo, nós consigamos fazer coisas ainda maiores. Mas nós temos que ter vontade, temos que ter persistência e temos que iniciar este caminho, que é o caminho da reforma íntima. Jesus é mensageiro divino e ele também é um guia. Ele nos aponta o caminho. Eu falo nos aponta, que a mensagem de Jesus é atemporal. Ela não para cá. Não. Ela, a partir do momento em que Jesus nos trouxe a boa nova, ela ficará conosco para todo sempre. E lá no capítulo 24 de Mateus, Jesus nos diz: aquele que persistir, ficar firme, apesar das dificuldades, ficar firme até o final, este vencerá. Este vencerá, e o meu evangelho estará na terra. Jesus também é modelo, porque ele viveu plenamente os valores que devemos desenvolver. Jesus não só falou, mas ele também exemplificou. Os grandes exemplos dele nos marcaram profundamente. Ele é mestre, ele ensinou com sabedoria. Nós não vamos ver os evangelhos, o Novo Testamento, vamos ver uma mensagem escolheu a todos da mesma forma. Muitas vezes todos Jesus é o governador planetário e acompanhe o progresso da Terra desde o início e até o fim dos tempos. Para conosco.
próxima mensagem que nós vamos ter agora é uma mensagem final, de reflexão. Qual é o nosso convite? Qual é o nosso coração? Vamos deixar com que essas mensagens do Evangelho elas possam adentrar o nosso coração, nos trazer paz, nos trazer consolo ao que nós precisamos, como a humanidade terrestre hoje, como todos nós não estamos focando onde nós devemos focar em Jesus. Mas igual a pergunta sempre todos estão respondendo. Eu descobri Jesus no céu cortado. Eu descobri Jesus no olhar sincero. A palavra acolhe. O pensamento acolhe. A vontade insiste em melhorar. Descobri Jesus tentando, também descobri Jesus errando. E ainda assim, buscando aprender. Descobri Jesus no momento de amparo, na mão amiga que afaga e aponta a saída onde antes somente havia portas fechadas. Descobri Jesus vivendo e sentindo, confiando, vale muito a pena existir. Vale muito a pena existir. Porque viver é crescer, é aprender, é se descobrir, é descobrir, enfim, que Jesus é modelo e guia. E com um passo a cada dia, e 2 passos mais além, é possível seguir pelo caminho da evolução. É um caminho para todos nós. Às vezes, nós olhamos para trás, faz parte. E outras, seguimos adiante, faz parte. Descobrir que Jesus é a rota segura, é a única rota, onde a luz do seu evangelho ilumina o caminho, capaz de conduzir à verdadeira vida, rumo às estrelas e rumo ao infinito. Muito obrigado, e que a cada novo dia Jesus possa estar mais presente em nossos pensamentos e vidas. Os livros que eu utilizei para fazer essa singela explanação, e por mais que nós venhamos a falar de Jesus, nossa fala sempre será singela, sempre será muito simples, e Jesus sempre será muito maior do que nós falamos. Nós utilizamos a Gênesis, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o caminho da luz, caminho, verdade e vida, Espírito da verdade, e Trama do Destino. Foi o último livro que eu li. Muito obrigado. De dificuldade, possamos perguntar o que Jesus faria, não é verdade? Bom, a seguir, estamos no final da nossa palestra, do nosso trabalho. Vou passar agora com Carlinha para fazer a nossa prece final. Logo depois teremos o passe.
Te agradecemos, Pai, Jesus, nosso Mestre, guia e modelo. Como nos disseste, tu és o caminho, a verdade e a vida, o único caminho que nos conduzirá à construção do reino de Deus em nossos corações. Porque também nos dissestes que o reino não estaria fora, mas que seria construído através de nosso esforço nos nossos corações, na santificação de nossos espíritos. Te agradecemos, Jesus, por nos ter enviado Francisco de Assis, modelo de humildade, de resiliência, de paciência, que tanto amou, que tanto doou. Te agradecemos pelas bênçãos recebidas nesta tarde, onde recebemos as curas para as nossas dores físicas e emocionais, misericórdia de seu amor. E te rogamos, Jesus, nos ampare em nosso esforço para cada dia sermos cada vez melhor, cada vez mais digno do que herdamos de nosso Pai. E te rogamos para que sua paz permaneça conosco, a paz que nesse momento sentimos em nossos corações, para enfrentarmos os nossos desafios e seguirmos firmes, porque a evolução é certa, promessa sua. Assim seja.